Paz do Senhor a todos os nossos inscritos do canal Juninho Espírito Santo, Dependentes em Cristo, e também aqueles que ainda não são inscritos. Aqui é o professor Juninho do Espírito Santo, e é uma alegria poder estar com você nesse sábado. Sábado porque a nossa lição é amanhã, domingo, e nós estamos gravando quase 2 horas da tarde, 14 horas quase, e gravando a nossa aula dos adolescentes de hoje. Lembrando que eu sou aqui de Telemaco Borba, Paraná, pastor da Igreja Assembleia de Deus do bairro São Jorge, onde tem o nosso presidente do nosso campo, pastor Samuel Azevedo dos Santos. E é uma alegria poder compartilhar com você um pouco do estudo, um pouco das mensagens e que nós temos para passar para vocês hoje. A lição, como está aqui no meu computador, é a lição número 10, que fala a respeito dos primeiros passos do Evangelho no Brasil. Essa é a primeira, é a lição número 10, e o texto que se destaca aqui diz assim, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 17, que diz assim: porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então esse é o texto dizendo em fazer a vontade do Senhor. E vamos falar a verdade, né? Quando você faz o bem, é sofrido. Quando você recua e quer fazer a obra do Senhor, as coisas elas são mais difíceis, mas é gratificante. E é claro que além de gratificante aqui, o nosso prêmio está lá no céu. A lição, ele começa falando aqui de dias e momentos difíceis da evangelização no Brasil, o início de tudo. Então, quando nós vemos essa facilidade, quando nós vemos o que ocorre, tudo que ocorre hoje, a facilidade até que temos no momento, algumas pessoas não sabem da dificuldade que existiu antes do momento que nós vivemos hoje. E é claro que mesmo assim, hoje tem algumas dificuldades, mas não são comparáveis à dificuldade que existia no início. E aqui nós vamos estar lendo sobre o protestantismo que chegou ao Brasil. E aqui diz que há mais de 400 anos que houve a perseguição da Igreja romana, católica romana na época, uma perseguição que houve com a França. Na França, houve uma perseguição na França, e os franceses que vieram para cá, e aqui eles falam do nome de um deles aqui, Nicolau Durand Villagnon, que aí ele veio para o Brasil e fundou, na época, a Antártica. Antártica, diz aqui na lição, a França Antártica, que foi fundada na época, isso em 1500 e pouco. E daí ele diz assim que, quando foi fundada, teve o apoio dos índios aqui, os índios que eram tamoios. Esses índios que ajudaram nessa fundação, porque eles não gostavam dos portugueses, e aí se uniram, fizeram uma aliança com os franceses para poder fundar na época. Esses franceses aqui, embora nós vamos citar, mas de repente eu já vou falando aqui também, esses franceses aqui, eles eram calvinistas. Estes franceses calvinistas, aqui na lição nós vamos acabar falando, e vieram para o Rio de Janeiro. Diz aqui que 10 de novembro de 1555, uma esquadra francesa aportou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na ilha de Sergipe, hoje conhecida como Ilha de Villagnon. E essa época aqui, na Baía lá de Guanabara, eles chegaram, e esses franceses eram protestantes. E aí eles começaram e montaram essa França Antártida, essa Villagnon, essa comunidade, com a ajuda desses indígenas, que são tamoios, índios tamoios. E aqui, que depois nós vamos ver também durante a lição, mas eu vou passar esse resumão aqui, e nós vemos alguma coisa melhor. Mas aqui nós vemos que depois a França ela foi expulsa do Rio de Janeiro. Ela foi expulsa por Estácio de Sá, que é até o nome de uma escola, para você ver que ela tem uma
origem lá no Rio de Janeiro. Para você ver que esse nome é muito conhecido no Rio de Janeiro, porque eles fizeram de lá, tanto que tem uma escola de carnaval e tal. E aqui nós vemos esse Estácio de Sá ele expulsou. Ele era o quê? Ele era sobrinho do Mendes Sá. E em 1567 expulsaram do Rio de Janeiro esses franceses, porque eles não aceitavam ali. E fizeram a cabeça, vamos dizer assim, dos índios na época, para acabar com essa aliança, para abandonar os franceses. E os índios aceitaram e abandonaram eles, os franceses aqui. Franceses esses, como eu falei, eram calvinistas, eram protestantes e vieram ali e já encontraram problemas ali com os católicos da época, naquela época. Vamos continuar a lição aqui. Aqui ele fala do primeiro culto e os primeiros obreiros. O primeiro culto evangélico em nosso país, que na nossa época era conhecido como Terra de Vera Cruz, foi também o primeiro do continente americano. Esse culto não teve pastores nem igreja organizada. Foi algo informal, porém, só mais tarde a igreja começaria a ser formada. Então precisou primeiro ter um pastor, um rebanho. E aqui diz que Vilagnon resolveu então fazer um pedido ao reformador João Calvino, que é dos calvinistas, obreiros e homens que pudessem ajudá-lo em seu projeto. No início de 1556, Vilagnon escreve a Calvino, que conheceu na faculdade lá de Direito de Orleans, pedindo-lhe que enviasse obreiros. Então ele começou a montar uma estrutura dentro do país. E lembrando que na época houve o Tratado de Tordesilhas, e nesse tratado aqui que houve, portugueses, espanhóis, o mundo meio dividiu com esses dois países aí dominando assim o mundo. Na verdade, foi dividido o mundo entre esses dois. E aqui as invasões francesas, elas tinham o objetivo de fundar a colônia. Por isso foi fundada essa colônia aqui de Vilagnon, que o objetivo dos franceses foi fundar colônias. E aí eles já conheciam o Brasil, mais ou menos no século XVI, eles vinham para cá, viagens para cá, então o país nosso já era bem conhecido. Tinha o pau-brasil, que era um comércio que eles ganharam muito dinheiro com isso, e aí os portugueses, ou melhor, os franceses, eles calvinistas, também conhecido como huguenotes, que era conhecido lá, os calvinistas, junto com esse almirante Nicolau Vilagnon, que vieram para o país, aí, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para fundar essa colônia, que foi fundada, essa Antártida francesa, ou Vilagnon também, essa colônia de Vilagnon, e fundaram aí. E aqui nós vemos que, continuando a lição, ele diz aqui, que foi uma estrutura cristã arrojada e forte, passou a ser criada no Brasil, quando Calvino enviou 14 crentes preparados, entre eles 2 pastores, Pierre Richer e Guillaume Chartier, que eram estudantes de teologia, e Jean Delery, que trabalhavam como repórter e historiador. E aqui diz que ele escreveu crônicas, mina de ouro, falando de uma mina de ouro, e aqui esses índios tamoio, eles ajudavam, os tamoios ajudavam, fizeram essa aliança e ajudaram os franceses no início. E aqui diz que o primeiro culto dos novos obreiros foi dirigido pelo pastor Pierre, que leu o Salmo 27, versículo 3 e 4, como base do seu sermão, e leu o Salmo. Os membros da igreja cantaram o hino, que tem como letra o Salmo de número 5. E aqui diz que foi o primeiro culto que ocorreu na própria ilha de Vilagnon, bem perto do continente, aonde é o aeroporto Santos Dumont. Então, lá no Rio de Janeiro, onde que é um aeroporto menor que o outro, não lembro o nome do outro aeroporto agora, que é do Rio de Janeiro, fala aí pra mim o nome do outro aeroporto, mas o Santos Dumont, a visão para chegar de avião é muito mais linda do que a outra visão do outro aeroporto. Até tive, alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, e foi no outro aeroporto que eu desci, que eu esqueci o nome,
Mas assim, me contaram que o Santos Dumont é maravilhoso, a vista quando você está chegando lá de avião, ou você está saindo de avião, coisa assim, mas a visão é outra. E bem nesse lugar, em Vila, fizeram esse culto, primeiro culto ali, esses franceses, que eram os calvinistas, que vieram ao Brasil. E depois foram expulsos, aqui que marquei a data, 1567, foram expulsos de lá, tirados de lá. Continuando a lição aqui, o fim da França Antártica. 2 fatores acabaram fazendo com que a França Antártica não funcionasse. Primeiro, os conflitos internos dos membros da França Antártica. Segundo, a estratégia de Portugal para expulsar os franceses protestantes de lá. No primeiro conflito interno, é interessante que a gente vê a igreja hoje, num modo geral, infelizmente, os conflitos internos acabam destruindo a obra do Senhor. Infelizmente, continuam da mesma forma. Conflitos internos. Mas o ponto aqui era os conflitos internos ali de Portugal, e queria expulsar os franceses. E aí que eles fizeram o que eu falei no início, que eu falei que ia dar um resumão, que eles então conversaram com os índios Camões, fizeram desmanchar a aliança e arrancaram, expulsaram os franceses de lá, que depois eles foram onde é o Maranhão, foram para lá. Mas esse eu conto no finalzinho aqui. Eles foram para lá, pro lado do Maranhão, para tentar e montar o Forte São Luís lá, mas também acabaram saindo de lá. Mas eu vou continuar aqui na onde eu estava. Diz aqui que por meio de Estácio de Sá, a cidade do Rio de Janeiro, Mendes de Sá concluiu a expulsão dos franceses, mandando matar todos. Isso que foi pior, mandou matar todos. Na execução de um dos pastores, o Carrasco, que tinha pouca experiência, foi auxiliado pelo padre José de Anchieta, segundo a descrição das crônicas dos próprios jesuítas. Imagine, fim trágico para a primeira igreja, mataram ali, e há um registro no século XVII sobre isso. Que os índios, eles foram alguns mortos também, e aqui fala dos índios que foram evangelizados pelos franceses, mas esses homens ali, infelizmente, foram mortos. Esse foi o início da igreja, imagine. E aqui ele fala que, diz aqui que tratei de frequentar, vou ler aqui o registro aqui na lição. Há um registro histórico no século XVII que fala de índios evangelizados pelos franceses que contam: tratei de frequentar os franceses, de ouvi-lo. Sei de meus ancestrais a história de Noé. Noé foi o pai de todos. Sei também que o próprio Tupã, Deus, eles falam assim, fez esse corpo no ventre de Maria, e quando cresceu enviou maratas, apóstolos, por todo lado. Só a eternidade poderá revelar as vidas que foram salvas nesse período distante e difícil do protestantismo no Brasil. Esse é um relato que eu li para vocês aqui. Daí, dos franceses que saíram de lá, foi em 1612, lá no norte, os franceses foram para lá, no Maranhão. E ali eles criaram o Forte São Luís, que leva o nome da capital, e foi o general Daniel de La Touche, que montaram ali a França Equinocial. Essa é a França, mas em 1615 também foram expulsos do Maranhão. Chegamos aqui nos holandeses no nordeste do Brasil. A Igreja Cristã Reformada veio no Brasil com os holandeses e foi expulsa com eles pelos portugueses católicos romanos. A história dessa missão está guardada em arquivos em Amsterdã e Haia, na Holanda. Detalhes delas são conhecidas hoje devido à pesquisa como a do pastor Franz Leonard Schauwick. Então, pessoal, aqui fala também desse momento dos holandeses e da criação da Igreja Reformada. Então, você vê o Brasil abrindo espaços, abrindo meios, e as igrejas sendo criadas dentro do nosso país, por outros povos. E aqui diz que no período do domínio holandês, século XVII, havia tolerância religiosa, e os judeus e portugueses católicos romanos realizavam seus cultos sem impedimento. E os missionários procuravam evangelizar os portugueses, mas, por mais gentis que fossem,
sua mensagem era vista como a religião dos invasores. O evangelismo que se encontrava no solo brasileiro era colocada como invasores também. Aí nós continuando essa lição, ele vai dizer que um dos ministérios mais desenvolvidos foi o da educação, e fala do professor evangélico primeiro, evangélico entre os índios, Dionísio Biscareto, que trabalhou em Tapicerica, a maior aldeia da região de Goiânia. É o nome da cidade aqui, região de Goiânia. O professor, Goiânia, Pernambuco, ele fala aqui. O professor para as aldeias paraibanas foi o inglês Thomas Kemp. Foi quando surgiu 2 professores nativos, que então nós vemos que empolgaram a igreja no Brasil. E eram dois índios convertidos a Cristo, João Gonçalves e Melchior Francisco. Então você vê aqui todo o processo, todo o trabalho não foi fácil, o evangelismo, eu li algumas coisinhas aqui, e você vê que não foi fácil. Para criarem igrejas aqui, para evangelizarem, todo o processo, toda a dificuldade. E aqui diz que muitos índios entregaram-se a Cristo. E anos depois, os holandeses também foram expulsos pelos portugueses e os índios martirizados. Olha o exemplo aqui, depois de tudo isso, índios martirizados por causa do evangelho, por causa de ser crente, e holandeses também expulsos pelos portugueses. Meu Deus do céu, veja que dificuldade. Fidelidade até a morte marca esse período de evangelização no Brasil. Esses 2 períodos na presença evangélica no Brasil foram marcados pelo martírio. Os cristãos evangélicos foram mortos, por isso o evangelho só foi começar a se expandir no século XIX, com a abertura do país para os missionários estrangeiros. E aí ele vai citar algumas denominações antigas aqui, ó: anglicana, luterana, congregacional, batista, presbiteriana e metodista. Que legal, né? Todas essas igrejas vindo para cá. E depois, em 1911, a Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará. Detalhe, pessoal, Belém do Pará não é onde nasceu Jesus. Tem gente que acredita isso, tá? Belém do Pará, pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, lá em Belém do Pará. Olha que legal, em 1911. Então, anos depois. Você vai ver anos depois dessas igrejas aqui tradicionais que surgiram. Aí vem o movimento pentecostal, que nós vamos falar numa outra oportunidade. Mas alguns pontos da igreja aqui: comungar dos sofrimentos de Cristo. Os primeiros cristãos evangélicos no Brasil sofreram por amor do evangelho. Então não foi essa moleza que alguns encontram aí, muito de boa. Ah, minha igreja não tá boa, vou mudar para outra. Ah, minha igreja não tá legal. Ah, é proibido isso que eu fazer isso. Então não foi essa moleza que alguns crentes mimados vivem no dia de hoje. Não, foi difícil mesmo. E aqui fala em Filipenses 3:10, como é comungar dos sofrimentos de Cristo e participar do sofrimento de Cristo. Jesus sofre quando sua mensagem é revestida e nós com ele. Nosso sofrimento por amor do evangelho tem o sentido de sacrificar-se para ver o bem do próximo. Isso fala de salvação. E o segundo ponto, dar a vida pelo evangelho. Quando alguém é inspirado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, ele dedica-se, ele se entrega para o evangelho. Não é essa moleza para alguns que infelizmente são molenga mesmo, outros não. Nós vemos que se dedicam para fazer a obra do Senhor, mas infelizmente uma grande parte vive num comodismo espiritual terrível, triste. Imagine se vivesse nessa época aqui, né? Se vivesse nessa época, estaria tranquilo, não iria morrer, né? Não iria morrer por amor a Cristo, iria viver essa mornidão que nós estamos vendo hoje em todos os cantos do país. Ponto 3 aqui, perseverança é uma das chaves da vitória. Os primeiros cristãos evangélicos no Brasil morreram martirizados, mas a mensagem foi semeada e anos depois, seu esforço não apareceu em vão. No século XIX, as portas do evangelho abriram para que chegasse todas essas igrejas que nós falamos, para que chegasse todo o evangelho dentro do nosso país. Então aqui nós vemos também esses pontos aqui, esses pontos que falam a respeito. Até diz aqui, devemos ser perseverantes e obedientes à chamada de Deus para as nossas vidas, como o apóstolo Paulo, Atos 26,
versículo 19. Então, nós vemos toda essa moleza que alguns têm hoje, infelizmente. Mas para acontecer tudo isso, para acontecer do Evangelho ter chegado, tiveram que homens morrer por amor a Cristo, homens entregar a vida por amor a Cristo, homens se dedicarem, plantarem igrejas, plantarem vilas, colônias, para trazer a palavra do Senhor para as pessoas, para os índios e para muitas pessoas no Brasil. Pessoal, eu fico por aqui, inscreva-se no meu canal, dá o seu like aí, nos ajuda a divulgar, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus e nos ajuda. Infelizmente, como sempre, tenho conseguido gravar já no sábado, não tenho conseguido gravar durante a semana, mas nos ajuda a divulgar, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor e até!